Para fisioterapia geral, temos aqui a terapia com ultrassom. Para isso, a gente primeiro, para a gente traçar o objetivo de como usar a eletrotermofototerapia, nós precisamos realizar uma anamnese, né? Ver primeiro a história completa desse paciente, então conhecer se tem alguma complicação, se tem alguma patologia associada, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão. Lembrar sempre que nessa anamnese, que é uma conversa com o paciente, a gente precisa direcionar essa conversa para o nosso objetivo, né? Para chegar até a lesão que a gente quer tratar, né? Para não acontecer essa perda de tempo e perda de dinheiro. Possibilidade de complicar o paciente, esse problema também é importante, a gente está julgando isso. Por exemplo, a gente sabe que o ultrassom é um calor profundo, uma fratura que tem algum tipo de fixador interno lá, que é metal, ela vai, provavelmente ela vai complicar esse problema, então a gente tem que descartar isso aí, né, para não aumentar o risco a esse paciente. Logo após essa anamnese, a gente vai avaliar os resultados. A gente contou, né? Utilizar técnicas diagnósticas para avaliar a recuperação dessas lesões. Reduzir ao máximo o tempo de tratamento do paciente, isso é importante. E redução também dos custos com o tratamento. Esse é o objetivo que o paciente quer, que você tem que proporcionar a ele. Então aqui a gente vê um aparelho de ultrassom, né, onde a sua intensidade vai de 0,1 a 3 watts por centímetro quadrado. Ele pode ser contínuo ou pulsado, a gente vai ver isso daqui a pouco, esses parâmetros aí, né? As contraindicações, temos poucas evidências clínicas, mas que na prática clínica ela responde muito bem. E esses aparelhos, esses tipos de aparelhos, eles precisam ser calibrados de 3 a 6 meses para poder estar funcionando da forma correta. Então, temos aí como efeito físico do ultrassom, ele proporciona efeito térmico e efeito não térmico, né? Então, a gente vai chamar esse efeito não térmico de efeito mecânico. O efeito térmico, claro que por ele proporcionar um calor profundo, né, ele vai fazer com que eu tenha um aquecimento muito profundo lá nesse local que eu estou fazendo a aplicação. Então o calor ele é gerado pela porcentagem de ultrassom absorvido, né? Muitas ondas ultrassonoras elas refletem, né? Ela não é absorvida pelo tecido. Essa absorção ela depende da natureza do tecido, do grau de vascularização e da frequência do ultrassom. Na natureza do tecido, quanto menos tenso for esse tecido, maior vai ser essa absorção. Quanto maior for a vascularização desse tecido, quanto mais artérias, quanto mais sangue tiver ali naquela região, eu vou ter uma maior absorção. E em relação à frequência do ultrassom, quanto menor a frequência, maior vai ser a absorção, né? A gente vai ver aí que a gente tem a frequência do ultrassom de 1 a 5 MHz. Quanto menor, né, eu tenho uma profundidade maior dessa absorção desse ultrassom. Então, os efeitos térmicos ainda temos esses tecidos com mais proteínas absorvendo mais ondas, né? Os tecidos menos densos eles vão absorver. Os tecidos com alto teor de gordura absorvem menos. O efeito térmico pode ser obtido se a temperatura do tecido for elevada para 40 e 45 graus Celsius por pelo menos 5 minutos.
Então, toda vez que eu aplico esse ultrassom e eu procuro ter um efeito térmico, eu preciso chegar nessa temperatura aqui, ó, entre 40 e 45 graus Celsius no local da lesão. Se esse local da lesão for profundo, né, o ultrassom é o ideal equipamento para a gente poder chegar a essa temperatura. Então aqui, medidas de profundidade e meio valor, então a gente encontra aqui, ó, 3 MHz, no ultrassom de 3 MHz, ele só chega a 4 milímetros, ele só tem uma profundidade de 4 milímetros, né? Muito pouco. Geralmente esse de 3 MHz, ele é usado para tratar até a epiderme. Então é muito utilizado em dermatofuncional. Já o ultrassom de 1 MHz, ele pode chegar até 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. Né? Então ele tem uma onda ultrassonora muito mais absorvível, muito mais profunda. Então, estruturas a serem aquecidas. O que a gente vai estudar hoje aqui, ó, esse ultrassom de 1 MHz. Então, estruturas a serem aquecidas: periósteo, o osso cortical, menisco, músculo, bainhas tendíneas, raízes nervosas e interfaces musculares. Então, toda vez que eu quiser aquecer essas estruturas aqui, eu vou utilizar o ultrassom, porque é ele que consegue penetrar profundamente para poder fazer esse aquecimento. Então, o que ocorre toda vez que quando eu uso esse ultrassom? Então, o calor é dissipado por difusão térmica e pelo fluxo sanguíneo local, ou seja, uma estrutura vai aquecendo a outra até eu chegar na profundidade que eu quero. Essa é o que eu chamo de difusão térmica. Temos alguns problemas aí relacionados à utilização desse ultrassom. Toda vez eu não vou conseguir chegar a essa temperatura, toda vez que o suprimento sanguíneo for restrito, for pouco. Então o objetivo que eu tenho de chamar essas células de defesa, né, com a vasodilatação, que são os macrófagos, basófilos e eosinófilos, eu não vou conseguir, porque eu tenho pouco suprimento sanguíneo. Um exemplo disso são os ligamentos. Tem um problema também, toda vez que eu for tratar com ultrassom um tecido avascular, como um ligamento também, um tendão que é pouco vascularizado. Outra coisa importante é o osso, quando ele tem uma prótese metálica, né? Ele tem uma reflexão, essas ondas se refletem, de mais ou menos 30% dessa energia incidente que ele volta através de tecidos moles, ou seja, o metal ele absorve mais calor e libera mais calor. Então ele pode causar ali uma queimadura nesse paciente, uma queimadura lá dentro, bem profunda. Então, geração de calor não controlado durante a jornada de retorno, né, que o metal vai proporcionar essa geração de calor e liberar de volta. Isso vai aquecer as estruturas mais do que o adequado, podendo até fazer essa queimadura e aumento de calor até gerar uma nova lesão. Essa nova lesão aí, quem causou fomos nós, se não nos atentarmos a isso aí, a essas próteses metálicas. Então, o ultrassom pode, em relação aos efeitos não térmicos, quando eu não quero apenas aquecer essa estrutura, esse tecido, ele pode desenvolver efeitos biológicos sem envolver mudanças significativas na temperatura, como estímulo à regeneração tecidual,
Vou dar um exemplo aqui importante. A gente tem um paciente que teve uma fratura, né? A gente utiliza esse ultrassom pulsado, por exemplo. Então esse efeito mecânico vai fazer com que eu estimule os osteoblastos a realizar esse calo ósseo mais rapidamente. Reparo de tecidos moles, fluxo sanguíneo em tecidos cronicamente isquêmicos, ele aumenta esse fluxo sanguíneo, esse efeito não térmico, né? Ele não vai proporcionar a vasodilatação, promove também o aumento da síntese de proteína, e assim, com um exemplo que eu dei aqui, o reparo ósseo também é proporcionado pelo ultrassom. Então, mecanismos físicos que envolvem o ultrassom como efeito não térmico: a cavitação, né? As correntes acústicas e as ondas estacionárias. Vamos ver cada um separadamente. A cavitação é a formação de bolhas que vão dando esse efeito mecânico lá na aplicação do ultrassom. Então, a formação de bolhas ou cavidades com dimensões micrométricas em fluidos contendo gases, dependendo da pressão e da energia, pode ser útil ou prejudicial, né? A gente vai ver aqui que a gente não pode criar uma cavitação muito grande por conta de uma onda estacionária, porque isso vai ser prejudicial. Então, acredito que na aula prática, se a gente conseguir realizar depois dessa pandemia, a gente vai mostrar a utilização desse ultrassom. Efeito benéfico da cavitação: alterações reversíveis na permeabilidade das membranas, ou seja, ele vai abrir essas proteínas da membrana para poder deixar entrar mais nutrientes para essa célula. Facilita também a passagem de vários íons, como por exemplo no osso, no periósteo, vai facilitar a entrada do cálcio. Então ele tem um efeito profundo nessa atividade celular. Isso tudo é proporcionado pela cavitação. Um efeito nocivo, né, dessa cavitação é quando ele tem uma amplitude de alta pressão, que ele faz com que essa célula abra muita porta da membrana, muita proteínas da membrana, fazendo com que não seja seletivo e entre até um invasor que vai destruir essa célula, né? Uma temperatura alta também pode ser um efeito nocivo, principalmente se a gente tiver uma onda estacionária, se a gente não movimentar esse cabeçote do ultrassom. Formação de radicais livres, que em uma quantidade muito grande vai também atacar a célula, fazendo assim uma lesão tecidual proporcionada pela cavitação. Então a gente tem que ter muito cuidado com a cavitação, porque ela pode causar isso tudo aqui. As correntes acústicas, que é outro efeito não térmico desse ultrassom, né? Elas têm um movimento unidirecional do fluido em um campo de ultrassom. Então ela só tem uma direção. Então, se eu tenho aqui um cabeçote de ultrassom e eu libero essas ondas ultrassonoras, né, essas correntes acústicas elas vão em direção inferior, sempre. Desenvolvimento de alta velocidade entre os fluidos e estruturas como células, bolhas e fibras de tecido, ele vai aumentar essa velocidade desses fluidos, principalmente do citoplasma celular. Estimula a atividade celular, então essa célula trabalha mais rápido e altera a permeabilidade das membranas, ele aumenta essa permeabilidade das membranas. Efeito terapêutico possível em relação às correntes acústicas.
vai fazer com que a célula aumente a síntese de proteína, aumento também das secreções de mastócitos, ele aumenta a produção de mastócitos, são células da nossa defesa, né? Está no sangue, altera também a mobilidade dos fibroblastos, então ele aumenta essa formação dos fibroblastos para a produção de tecido e aumenta a captação de cálcio, principalmente no osso. Aumenta também a produção de fatores de crescimento por macrófagos. O macrófago é a principal célula de defesa que temos no nosso corpo, né? É ele que chega primeiro, é ele que consegue lutar contra esse agente invasor que está causando a lesão. Muito cuidado com as ondas estacionárias, né? São as ondas estacionárias que ocorrem quando uma onda de ultrassom atinge a interface entre os dois tecidos com impedância diferente. Então, por exemplo, eu quero tratar o osso, só que em cima do osso eu tenho um músculo, né? Então ele tem que ultrapassar esse osso ou esse músculo para chegar até esse osso. Só que ao mesmo tempo que eu tenho que ultrapassar esse músculo, eu não posso deixar esse ultrassom parado para evitar essa onda estacionária, né? Então, quanto mais profundo for essa lesão, mais cuidado com as ondas estacionárias e mais difícil também vai ser de tratar. As ondas refletidas interagem com as ondas incidentes. Então, se eu tenho onda indo para baixo, eu tenho a mesma onda que foi para baixo voltando, porque ela refletiu lá embaixo. Então, esse encontro dessas duas ondas vai ser prejudicial. Então, a gente tem que evitar esse encontro. Por isso que nunca podemos parar esse ultrassom, né? Esse cabeçote desse ultrassom na aplicação do paciente. Porque se eu tiver de encontro essa onda nesse sentido de aplicação de cima para baixo e de baixo para cima, eu tenho um aquecimento do tecido muito maior do que eu determinei, porque essas ondas vão se sobrepor, né? Então as intensidades de pico e as pressões são muito mais altas e pode gerar uma cavitação, fazendo com que eu tenha uma lesão nesse tecido. Então, as ondas estacionárias, como eu vou evitar essas ondas estacionárias? Simples. Eu não parar esse transdutor, né? Eu estar movimentando ele sempre. Então, eu evito essas ondas estacionárias ao movimentar o transdutor constantemente durante a aplicação. Então, a aplicação ela tem que ser contínua em movimento, né? Eu não posso parar. Se eu parar, eu vou causar essa onda estacionária, proporcionando uma cavitação maior e tendo uma lesão nesse tecido. A utilização do ultrassom, ela basicamente serve para o reparo tecidual, né? O reparo tecidual é a ocorrência de vários efeitos celulares e químicos após uma lesão nos tecidos moles. Então, se eu tenho uma lesão no tecido mole, meu organismo ela vai tentar fazer o reparo e cicatrizar esse tecido. Porém, esse reparo tecidual ele demora um tempo. E aí o ultrassom vai entrar para acelerar esse tempo, né? Diminuir esse tempo. Então, o processo de reparo subjacente, a gente tem aqui os componentes celulares, né? Que a gente tem que vai ajudar esse reparo a acontecer. As plaquetas, mastócitos, leucócitos, polimorfonucleares, os macrófagos, linfócitos T, fibroblastos e células endoteliais. Todos esses componentes celulares aí, eles vão agir nessa reparação tecidual.
A reparação tecidual ela é dividida em fases, né? Temos aí a fase da inflamação, da proliferação, que é a formação de tecido de granulação, e a fase de remodelamento, que é aquela fase que o tecido vai voltar ao mais próximo possível de como era antes. Então a fase 1, na primeira fase, eu tenho aqui a ação das plaquetas, né, formando um coágulo, principalmente para evitar essa perda sanguínea. Então, o principal constituinte das plaquetas, o que ela vai fazer é formar esse coágulo sanguíneo. Os mastócitos é a fonte de substâncias biologicamente ativas. Eles são produzidos, essas substâncias são produzidas justamente na ferida, no local da lesão. Esses mastócitos ajudam a orquestrar a sequência de reparos iniciais. Então é ele que começa a fazer esse reparo no começo dessa inflamação. Outra célula importante aqui de defesa são os neutrófilos. Eles são as primeiras células polimorfonucleadas a entrar no leito da ferida. Então ele é a linha de frente, é ele que chega primeiro. É ele que quer combater esse agente agressor que está proporcionando, ou que proporcionou essa lesão. Então ele vai limpar o local da ferida de partículas estranhas. Então ele vai combater quem? Bactérias e restos de tecidos lesionados. Os macrófagos, eles chegam logo depois dos neutrófilos. Eles fazem a fagocitose. Ele sai englobando tudo e tirando tudo que não faz bem ao tecido, né? Tudo que provocou essa lesão, é ele que retira. Então, os macrófagos, eles vão fazer a fagocitose das bactérias e desses restos de tecidos lesados. Produzem também fatores que direcionam a formação do tecido de granulação. É ele que começa a segunda fase desse reparo, que é a formação de tecido de granulação. A segunda fase, que é a de proliferação, a formação de tecido de granulação, ela é a fase que vai acontecer o preenchimento dessa ferida, para poder o reparo acontecer mais rápido, né? Então, o macrófago já chegou lá na fase 1 de inflamação e ele continua nessa fase. Sendo que logo depois a gente vai encontrar os fibroblastos, que vão estar produzindo mais células daquele tecido para poder remodelar ele, mais tarde remodelar. Vamos encontrar também uma neoangiogênese, né, uma nova formação de vasos sanguíneos. A matriz extracelular, ela também vai estar cheia dessas células de defesa, porque a gente precisa estar defendendo a parte de fora da célula, justamente porque é a hora que entra, que é o local que entra esses nutrientes, esse oxigênio para as células se alimentarem. Então a matriz é fundamental, é uma substância fundamental, amorfa e fibra de colágeno. Então ela precisa se alimentar, precisa fazer com que a célula se alimente. É importante essa matriz extracelular. Logo após esse preenchimento da ferida, eu tenho uma contração dessa ferida, onde essa ferida vai se fechar, diminuir o seu tamanho, para justamente formar uma nova epiderme, fazendo com que a gente tenha a terceira fase, que é a fase de remodelação. Aqui é uma lesão grande, né? Precisa de um reparo tecidual.
Quanto maior for essa lesão, maior também o tempo de reparo tecidual. Aqui uma outra menor. Aqui a gente já começa a ter o processo de contração da ferida, ela diminui o seu tamanho, para chegar até a fase 3, que é a fase de remodelamento. Pode durar meses ou anos após a fase proliferativa. Então, o tecido de granulação é substituído por uma cicatriz. Essa cicatriz, ela é acelular. Ela não tem células ali. Então, o tecido é só colocado ali, é formado justamente para ela diminuir essa ferida, preencher essa ferida, essa lesão. E ela é avascular, ela não tem uma vascularização própria, até porque ela não tem célula para alimentar. Então o tecido cicatricial é substituído por essa cicatriz, porém o tecido cicatricial ela é ruim, ela não é um tecido igual, né? Tanto é que a gente vê muitas cicatrizes aí hipertróficas, cicatrizes com queloide. Aqui uma cicatriz com queloide. Então, basicamente acontece isso aqui, ó. Ferida aberta. Aí eu tenho uma chegada aqui de plaquetas para fazer o coágulo. Tenho chegada aqui de neutrófilos, macrófagos. E aí, quando os macrófagos chegam, eu começo a ter esse tecido de granulação, né? Que aí eu tenho uma proliferação maior de fibroblastos, fazem a produção, os fibroblastos fazem a produção do tecido, e aí há a contração da ferida formando a cicatriz, né? Então aqui formando essa cicatriz. Aqui na figura abaixo a gente vê a formação de novos vasos sanguíneos. Ó, novos vasos sanguíneos para poder irrigar essa região e fazer com que essas células cheguem mais facilmente a essa lesão. Aqui nós encontramos no reparo tecidual, né, a contração e a chegada de neutrófilos, macrófagos. Ó. Então temos aqui várias células de defesa chegando na nossa lesão. Então, esse reparo ele é muito acelerado quando a gente utiliza o ultrassom, porque a gente vai ter o efeito desse ultrassom na fase inflamatória, na fase proliferativa, na fase de remodelação, no reparo ósseo, e a gente vai ver aí como é que o ultrassom também faz esse alívio da dor. Então basicamente esses 5 efeitos é o que proporciona a utilização do ultrassom na lesão. Aqui a gente tem a alteração na fase, o efeito do ultrassom na fase inflamatória, né? Então a gente tem a alteração na permeabilidade das membranas das plaquetas, fazendo com que essas plaquetas acelerem esse processo de coágulo sanguíneo. Então ele libera serotonina e outros fatores de crescimento, fazendo com que essa ferida seja fechada muito rapidamente, essa lesão seja fechada muito rapidamente. Ainda na fase inflamatória, o ultrassom ele altera a permeabilidade dos mastócitos, liberando assim histamina, né? Por altos índices de cálcios, vão romper essa membrana, liberando a histamina contida lá dentro da célula. Então ela libera, facilita essa remodelação desse tecido. Ainda na fase inflamatória, nós vamos ver aqui
Alterações irreversíveis na permeabilidade da membrana, ela pode acontecer através das ondas estacionárias, né? Então, o ideal é a gente não utilizar essas ondas estacionárias porque ela leva a uma alteração irreversível dessa membrana e aí a gente pode perder a célula, necrosar a célula, matar essa célula. Alterações reversíveis na permeabilidade da membrana é o que nós queremos, né? Sem onda estacionária, onde eu vou permitir a entrada de cálcio e outros íons. Isso que proporciona é a cavitação, né? Então, na fase inflamatória é importante a gente promover uma cavitação para fazer com que eu tenha um aumento da velocidade da fase inflamatória, que essa fase inflamatória ela seja bem mais rápida. Efeito profundo na atividade celular. A gente vai ter a síntese de secreção, a síntese e secreção de fatores de ferida da célula. Então ela proporciona, o ultrassom proporciona que essa célula ela produza e secrete, produza e libere essas substâncias, né, para agir lá na lesão. O macrófago é uma célula-chave no sistema de regeneração da ferida. Ele pode ser uma fonte de numerosos fatores de crescimento. Então o macrófago é ele que chega lá e ele fagocita todos os agentes que lesionaram, que realizaram essa lesão. Ação anti-inflamatória ou inflamatória? Então muita gente acha que o ultrassom ele age como anti-inflamatório. E não, ele age como inflamatório, ele acelera essa ação inflamatória, né? Fazendo com que a gente precisa dessa fase para poder fazer a contração da lesão muito mais rápido. Então ele acelera a formação mais rápida do edema, o edema cede mais rapidamente também, a gente consegue drenar esse edema mais rápido, acelera o processo como um todo. Então essa fase inflamatória ela não vai demorar tanto tempo assim, ela vai ser muito mais rápida com a utilização do ultrassom. Conduz a ferida mais cedo para a fase proliferativa. Então se a gente acelera essa inflamação, ela vai entrar na fase proliferativa muito mais rápido. Chegando aqui na fase proliferativa, a gente vai ter a ação dos macrófagos junto com os fibroblastos e as células endoteliais, que vão ser recrutadas para estar dentro da lesão, começar a produzir células daquele tecido específico e proliferar ali aquela lesão. Há um aumento da motilidade dos fibroblastos, aumenta também a taxa de angiogênese, novos vasos chegando ali, aquele local, para a vascularização daquele local, daquela lesão ser melhor. Aceleração da contração da ferida, quanto mais fibroblastos e células endoteliais a gente tiver naquela lesão, eu tenho um aumento da velocidade da contração da ferida. A ferida vai diminuir mais rapidamente. Fechamento da ferida devido à formação de tecido granuloso e reptilização. Então, essa ferida, ela com essa proliferação mais rápida que o ultrassom vai proporcionar, essa proliferação de fibroblastos e células endoteliais, ela vai se fechar mais rápido. Então eu tenho esse tecido de granulação formado mais rapidamente. Passando justamente para a fase de remodelamento, que é a última fase do reparo tecidual, é onde a cicatriz vai ser criada. Mas o que é que queremos? Uma cicatriz com uma maior qualidade, né? Uma que chega mais próxima do tecido que a gente
que teve a lesão, que a gente tinha antes. Então, os efeitos mais acentuados dão-se logo após a lesão, né? Lá na fase inflamatória. Aumento da força, tensão e elasticidade da ferida. O ultrassom proporciona isso. Ela faz com que esse tecido ele tenha uma tensão melhor, né? E uma elasticidade também melhor. Tratamento na fase inflamatória aumenta a quantidade de colágeno depositado e encoraja a sua deposição, cuja arquitetura tridimensional assemelha-se à pele normal. Então, se o tratamento do ultrassom for desde a fase inflamatória, a gente tem uma proliferação, um aumento da quantidade de colágeno ali dentro. Isso é muito bom, porque quando chegar na fase de remodelamento, esse colágeno vai fazer com que esse tecido ele seja mais maleável, ele seja mais próximo do tecido antes da lesão, né? Antes de acontecer a lesão, o tecido que a gente tinha antes. Outra coisa interessante no efeito do ultrassom é quando a gente tem esse reparo ósseo. Então, o reparo ósseo possui as mesmas fases de cicatrização dos tecidos móveis, né? Como inflamação e proliferação, sendo que o processo inflamatório é o começo, né, da lesão, onde a gente tem no osso. A fase proliferativa é quando a gente começa a fazer o calo ósseo. E a fase de remodelação é quando esse calo ósseo ele é diminuído para não ficar excessos ósseos, né? Isso geralmente é a fase de remodelação no osso, é feita pelos osteoclastos. Ele tem uma maior efetividade se aplicado nas fases iniciais. Ele é mais eficaz o ultrassom é mais eficaz se for aplicado desde a fase da inflamação, né, até o final, claro. Se aplicado nas fases subsequentes, estimula o crescimento da cartilagem hialina, atrasando a mineralização. Isso é importante porque toda vez que a gente for fazer a aplicação do ultrassom no reparo ósseo, a gente precisa primeiro observar se esse paciente ele tem cartilagem epifisal aberta, né? Se ele for menor, né, a criança ou adolescente, o que é que vai acontecer? As cartilagens elas são para fazer esse crescimento ósseo, e se a gente utilizar ali, ele vai fechar essa cartilagem, fazendo com que essa cartilagem vire osso muito rapidamente, e aí a gente impede o crescimento ósseo. Então isso é ruim, né? É contraindicado, uma contraindicação a utilização do ultrassom em um tratamento por muito tempo em crianças e adolescentes. Então aqui uma lesão no periósteo, né, fase inflamatória, a proliferação aqui do periósteo, aqui já formando o calo ósseo, né, que é a fase de proliferação. Calo ósseo se formando, aumentou aqui a proliferação, eu tenho aqui um osso, uma fratura reparada, um osso íntegro, onde o calo ósseo que era grande aqui, ó, ele foi remodelado e ficou menor, mais próximo da realidade, do normal. Como é que esse ultrassom vai agir no alívio da dor? A literatura ainda não traz essa evidência ampla sobre o efeito do ultrassom na dor, porém o que a prática clínica traz, né? Que como ele acelera o processo inflamatório, ele ajuda na diminuição da dor, então ele ajuda na analgesia. Estimula também a eliminação rápida do edema. Então o local está edemaciado, muito líquido,
o ultrassom vai drenar esse líquido, vai ajudar a retirar esse líquido, fazendo com que essa dor seja reduzida. A fonoforese é importante a gente entender como é que funciona, né? Fonoforese nada mais é do que a migração de moléculas de drogas através da pele sob a influência do ultrassom. Por exemplo, se a gente quiser, na aplicação do ultrassom, a gente quiser utilizar algum tipo de pomada, né? A gente coloca junto com o gel e faz essa aplicação, essa droga na pomada, né? Vai penetrar mais rapidamente na pele. Isso devido às forças das correntes acústicas. Contraindicações, é importante a gente entender que a fonoforese, ela na aplicação de ultrassom, ela não fica somente no local. Se a gente quer um efeito local, a gente tem que só usar sem ultrassom essa droga. Se a gente quer, se esse efeito local ele pode, né, virar um efeito sistêmico, que não vai ter problema nenhum, então eu posso utilizar essa fonoforese, porque essa droga que a gente utilizou para ter um efeito local, ela vai cair na corrente sanguínea, né? Que a gente tem esse aumento de temperatura, vasodilatação, e tem essa mobilidade dessas células de defesa do sangue para com a lesão. Então, se a gente entende que as drogas que a gente vai utilizar tópicas para o local, para agir naquele local, não podem estar tendo efeito sistêmico nenhum, então ele é contraindicado a ser usado. E é contraindicado também quando os parâmetros do aparelho vão contra a natureza da droga. Tem muita droga que eles não podem, tem muito medicamento que não pode ter uma relação íntima com a temperatura, e a gente sabe que o ultrassom ele aumenta a temperatura, né? Então é contraindicado aí. Vamos observar a utilização desse ultrassom de baixa frequência. A gente vai estudar aqui hoje é o ultrassom de baixa frequência para tratar essas lesões, né? Então a gente vai ter uma frequência em torno de 44 a 48 kHz, que é quantas vezes a quantidade de ondas que vão entrar nesse local, nessa pele, que vão penetrar esse local. Elas são significativamente menores que 1,3 MHz. Então a gente precisa, quanto menor for essa frequência, maior vai ser a profundidade. Então proporciona uma maior penetração. Então o ultrassom de baixa frequência ele proporciona uma maior penetração e diminui os riscos de ondas estacionárias. Por quê? Quanto mais ela penetra, é uma distância muito grande. Para ela voltar, ela tem que percorrer essa mesma distância. Então, para acontecer ondas estacionárias, né, no ultrassom de baixa frequência, é muito difícil. Essas ondas de frequências muito pequenas, assim, ó, ela ainda está em fase de estudo. A gente não tem ainda nada que comprove a sua eficácia. Então aqui nós encerramos a aula teórica, né? O próximo passo seria a aplicação desse ultrassom, que vamos ver na volta das aulas, que a aula será uma aula prática e a gente precisa fazer com uma pessoa, com um paciente, com um outro aluno. Até mais.